no Executivo. Olha, a gente vai agora para a nossa pauta nacional, porque foi a abertura do ano no Congresso Nacional. A sessão presidida pelo presidente Davi Alcolumbre, a sessão que teve representantes do governo federal, também do Supremo Tribunal Federal, mas, olha, foi marcada por um confronto entre a base do governo e a oposição, chegando ao ponto do presidente Davi Alcolumbre pedir respeito aos parlamentares. Vamos ver como foi. Para o presidente Davi Alcolumbre e também presidente do Senado e também para o deputado Hugo Malta, presidente da Câmara. Então, eles estão pousando para os fotógrafos e agora Rui Costa vai se dirigir ali para o seu local, onde ele está na mesa do plenário da Câmara, para proceder, para ocupar seu lugar. E a mensagem vai ser lida pelo primeiro... Me perdoem a manifestação, mas eu queria pedir, primeiro, na defesa do Congresso brasileiro, na defesa do Poder Legislativo brasileiro, em respeito a uma sessão muito importante do Congresso Nacional, onde todos nós reunimos deputados, deputadas, senadores e senadoras, com a presença de autoridades constituídas no nosso país, em uma abertura solene que, por favor, por gentileza, peço a cordialidade de todos os deputadas e deputadas neste dia muito importante para a democracia brasileira e para a história do parlamento brasileiro. Tá aí, o Congresso tem hora que é muito quinta série, hein, Cíntia? Nossa, é ridículo, né? Impressionante. Ridículo. Sessão de abertura do ano. Falta de compostura, falta de liturgia do cargo, falta de absolutamente tudo. É triste. Um lado gritava Lula, cadê você? Presidente que não foi ao evento. Do outro lado gritavam sem anistia. E você viu na imagem mais aberta que os parlamentares estavam ali de boné, porque tem uma batalha dos bonés. Teve uns que estavam com a viseira, uma viseira verde e amarela. Sim. E a outra... E lá no fundo, ó, azul. O boné que era azul. O de ontem, né? Que era o boné de ontem. Olha, e aí, traz pra gente esse contexto. Na verdade, o Congresso foi tomado por esses bonés hoje. Vamos lá. É o seguinte, olha, quando o Donald Trump começou, naquele primeiro discurso dele, que ele contra a América Latina, dizendo que a América Latina precisava dele mais do que ele precisava dos países da América Latina, que ele ameaçou taxar a China, taxar os demais países, o México, por exemplo, taxar fortemente o Canadá, anexar a Groenlândia, colocar o Canadá como se fosse o 51º Estado americano. É um rosário de absurdo que você vai falando aí. Os especialistas, Ananias, alertaram para o seguinte: há uma possibilidade de se surgir ali um nacionalismo que reúna os países da América Latina. Isso já aconteceu no passado e poderia fortalecer o bloco. Sim. E isso está ganhando assim, uma dimensão interessante. Começou na Colômbia, quando o Gustavo Petro se manifestou daquela forma, e aí os colombianos foram às ruas em protesto contra Donald Trump. Depois, no México, também há uma reação muito forte da sociedade civil, dos políticos e também da indústria, a ponto da cerveja Corona, por exemplo, lançar uma publicidade para desdenhar dos Estados Unidos, né? Então, a gente está vendo ali uma reação da sociedade civil de dizer o seguinte: não, aqui vocês não entram, é o nosso país, nós somos soberanos. E foi dentro desse contexto, tipo, sabe, um nacionalismo para chamar de seu? Sim. Que o Sidônio Palmeira, que é o ministro da comunicação do governo Lula, teve a ideia de levar esses bonés ontem. O Brasil é dos brasileiros. Um boné azul simples, com uma frase muito simples. Uma frase de cunho bem nacionalista, né? Eu acho que a gente podia até dizer que é meio um ame ou odeixo, uma reedição do que já foi lá nos anos de 1960. E confrontando
frontalmente aquele boné. Exatamente, vou chegar lá. Então, isso foi visto pela direita como uma reação a Donald Trump. E aí, a resposta deles, tanto de Eduardo Bolsonaro como Fábio Van Garten, que também era um assessor próximo de Bolsonaro, questionando, dizendo o seguinte: olha, vocês estão contra os Estados Unidos. E aí até o Padilha desenhou, disse: olha, eu vivi para ver patriota dizer que o Brasil é para os brasileiros, é contra os Estados Unidos. Olha, tá o print aqui, ó, na sua tela. Aí foi o Eduardo Bolsonaro, o tweet né? do Eduardo Bolsonaro. Ele afirma: ministros de Lula, volta lá pra gente, usam boné anti-Trump no Congresso brasileiro. Ideia foi validada pelo secretário de comunicação de Lula. E aí, em cima disso aí, o Padilha gravou esse vídeo. O resumo disso é que foi a primeira vez, Ananias, que eu identifiquei, em termos de comunicação, que o governo saiu numa narrativa. Saiu com uma narrativa. Era um dia importante, era a eleição, que o governo estava ali tombado, porque, né, completamente dominado, não tinha o que fazer, tinha que votar mesmo naqueles dois que foram eleitos, não tinha o que fazer. Mas aí acabou que isso chamou muito a atenção, virou destaque nas redes sociais, viralizou, hoje Pegou, estava, né? ainda hoje estava, né? E aí teve uma reação hoje. Tanto viralizou, incomodou a ponto desses tweets resposta, e hoje eles criaram esses bonés questionando o preço dos alimentos, alguma coisa assim, mas muito pulverizado. Mas eu queria focar nisso, que realmente com esse discurso aí o governo conseguiu chamar a atenção. Hoje, inclusive, um dos nossos ouvintes, que é de um sindicato, disse: olha, a gente já vai pedir para o sindicato para fazer bonés desse daí que a gente quer usar também. Porque é um discurso que unifica. Sim. O discurso nacionalista, ao mesmo tempo que ele é muito usado pela direita e pela extrema-direita, quando é usado pela esquerda, ele descamba no populismo. Que ele está no mundo, o resto do mundo hoje é o nacionalismo. Donald Trump, fortemente. Lá na Turquia é assim, Israel é assim, lá na Rússia também é assim. E o Brasil, com essa polarização, você não tinha algo que unisse. Eu não sei se isso vai ter um desdobramento, mas me parece uma tentativa de criar uma bandeira. Não vem se questionando isso? Sim. O governo não tem bandeira? Sim. Uma tentativa de criar uma bandeira. No mínimo, de início, já é uma resposta, e que se mostrou eficiente, aqueles brasileiros com a camisa da seleção. usaram o boné do Trump. E eu chamo a atenção. E a camisa da seleção brasileira, que também se tornou um Sim. símbolo da extrema-direita. Para a cor do boné. Azul. Azul e branco. É a cor do boné, que é azul, que é o azul a bolinha da nossa bandeira. Sim. Né? Lembra disso. Não foi vermelho, não foi amarelo, que é a cor muito utilizada pelo bolsonarismo, foi capturado os símbolos nacionais. E eu até peguei o do Canadá, que é o boné que eles fizeram lá no Canadá, eu mandei para a Maria também, que é parecido. O Canadá... A reação do Canadá à investida dos Estados Unidos. O Canadá não está à venda. Isso está sendo usado fortemente pelo pessoal no Canadá, pelos canadenses, reagindo à tentativa de anexar os Estados Unidos anexar o Canadá, né? E aí, em outros, na Colômbia também teve símbolos, eles fizeram também no Chile, eu soube que eles fizeram no Chile, mas eu não consegui pegar o que eles estavam usando lá, eram camisetas, estavam usando. E reforçando isso, né? O papel da América Latina e tal. Então, eu acho que a gente tem que ficar ligado para saber se isso vai ser um fio de alguma coisa da comunicação que está vindo aí. Ah, sem dúvida. Já começou mudando quando o próprio posicionamento do presidente Lula nas redes sociais mudou. A gente viu ele se posicionando de forma diferente, participando de forma diferente. E aí agora a batalha dos bonés está posta, porque não ficou sem resposta. Antigamente ficava sem resposta, né? Não ficou sem resposta. Fica sem resposta. Os bonés apresentados. Aí vai ser interminável isso, Sim. né? Porque hoje já estão resgatando o vidro dos ossos, lembram? Sim. Da população comprando ossos. Sim, porque o boné... Põe aqui pra gente de novo os bonés lado a lado, porque o boné lançado hoje pela oposição, já em resposta ao boné que foi lançado pela base do governo, ele fala sobre justamente comida.
Comida barata novamente. Bolsonaro 2026. Aí eles parodiaram alguns rótulos de alimentos. Sim. E aí vem o discurso que, inclusive, por muito tempo no governo Bolsonaro, foi levado pelo PT e pela oposição, com o Bolsocaro, com, enfim, várias histórias relacionadas a esse aumento de preços, de alimentos principalmente. E aquela imagem que marcou o país, né? O pessoal comendo pele e osso, né? Esse vídeo está circulando muito hoje, resgataram, né? Já em Curitiba, né? Sim. Tá aí, então, 2026. Tá animado, França. E dessa vez, a extrema-direita não foi inteligente, porque pulverizou, esse boné, né? Foram várias coisas, eu também achei, França. E esse boné, ao colocar Bolsonaro 2026, é um boné que acaba atraindo só os bolsonaristas. E a gente sabe que nem lulistas, nem bolsonaristas sozinhos são capazes de eleger um presidente, que é uma disputa majoritária. Então, o boné criado pelo governo é um boné que ali dialoga bem mais com o público de centro do que o boné criado pelos bolsonaristas. Mas você vê, né, que um momento de dificuldade com um parceiro comercial importantíssimo como os Estados Unidos e o modo como a oposição tem lidado com a presidência do Trump, o enaltecendo, colocando ali o Brasil como se fosse um quintal dos Estados Unidos, se criou uma oportunidade para o governo Lula tomar para si uma narrativa de patriotismo e atirar a oposição que se dizia patriota em um lugar de eles são os vira-latas do Donald Trump. Então, eles têm que sempre dá certo, né? Lembra que recorrer ao patriotismo, ao nacionalismo, costuma dar certo, ainda mais quando o país vive uma situação de dificuldade, né? Foi assim na ditadura militar e eles ficaram 30 anos. Olha, o presidente do Congresso que a gente viu aí, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, meu Deus, Hugo Mota, fugiu, desculpa, se reuniram hoje